Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis. Nós estamos dando início a mais uma aula de escola bíblica. Esperamos que você esteja conosco até o final desse vídeo. Assista e seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero me apresentar como sempre faço nos meus vídeos, porque tem sempre pessoas novas acompanhando, os nossos vídeos. Então vamos lá, vamos nos apresentar. Meu nome é Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, aqui com meu pastor José Saboia de Oliveira, sou professor de escola bíblica e também líder de um grupo de casados para sempre. Eu desempenho esses trabalhos na minha igreja local. E nós vamos agora iniciar mais um vídeo para a glória do nome do Senhor. Vamos lá, bola para frente. Nós estamos agora na lição de número 6, nossa liçãozinha de número 6, o livro de Esther. Nós concluímos, na aula passada, o livro de Ruth. Nós falamos muitas coisas interessantes no livro de Ruth. Nós temos os nossos vídeos aí gravados. Você pode dar uma olhadinha, nos vídeos que nós já gravamos na aula 1, 2, 3, 4 e 5. E aí você vai ser muitíssimo abençoado com cada um desses vídeos também. Mas nessa aula nós vamos iniciar, é uma introdução ao livro de Esther. Então o que nós vamos fazer hoje é uma introdução ao livro de Esther. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024, EBD Adultos, revista da CPAD. E nós vamos para nosso textuário, verdade prática. O textuário diz o seguinte: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe tal tempo como este chegaste a este reino? Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem a cumprimento de seus eternos propósitos. Então aqui é uma lição, uma aula que nós vamos tratar sobre a soberania de Deus. Nós vamos falar muito sobre a soberania de Deus no livro de Esther, assim como também falamos muito sobre a soberania de Deus no livro de Ruth. Ruth fala da soberania de Deus, daquilo que Deus fez com Ruth e Noemi, toda a reviravolta que Deus fez na vida dele. Quantas pessoas, meus queridos, quantas pessoas também não passaram por reviravoltas em suas vidas simplesmente porque Deus, ele é poderoso, é maravilhoso e ele é que dá o ponto final da nossa história, se assim ele bem desejar. Deus está no controle de todas as coisas, não podemos questionar suas decisões. Muitas vezes as decisões de Deus não são as nossas decisões. Aquilo que muitas vezes achamos que nos prejudica é aquilo que vai ser suficiente e abençoador para nós e para nossa família. E a gente precisa confiar plenamente na vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Nós precisamos confiar. Então, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que nos levem ao cumprimento dos seus propósitos na nossa vida. E a leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo 1, versículo 1 ao 9, que diz o seguinte: sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, o imperador, sobre 127 províncias. Naqueles dias assentou-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e os seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Eita pau, que festa, hein? E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E haviam muitos vinhos reais, segundo o estado do rei.
E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse as pessoas, né? Não forçasse ao outro. Porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Então nós temos aí a nossa leitura bíblica em classe. E a nossa introdução diz o seguinte: concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição iniciaremos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Isso aqui é uma diferença que há entre o livro de Ruth e o livro de Esther, tá? Então, o livro de Esther e o livro de Ruth, ou melhor dizendo, o livro de Ruth é um livro que tem muitas referências a respeito do nome de Deus. Porém, o livro de Esther, né, que por sua vez tem por característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nós temos então no livro de Esther a ausência do nome Deus. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. A organização do livro. Como eu falei para vocês, estamos fazendo agora um panorama do livro de Ruth, né? Nós estamos fazendo apenas uma introdução. Ruth não, desculpa. Esther. Estamos fazendo aqui apenas uma introdução ao livro de Esther. E é o que nós vamos agora estudar, né? Essa categorização do livro de Esther. A organização. Como é que o livro de Esther está organizado? Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção também, ao lado de Ruth, integra o Megilot, que são os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Então, o livro de Esther, a gente já tinha falado isso antes, né? O livro de Esther e o livro de Ruth estão incluídos nesses 5 livros curtos, né? Chamado de Megilot, que é lido anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Então, tanto o livro na Bíblia cristã, tanto o livro de Ruth quanto o livro de Esther estão categorizados nos livros históricos, conhecidos como livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto de revelação divina escrita completa e perfeita, né? Então é um livro inspirado que fala a respeito da providência de Deus. Não tem o nome de Deus, mas fala da providência de Deus. Características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se a sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Então nós temos aqui a criação. Primeira coisa que a gente vai chamar a atenção, depois a gente ainda vai falar, porque é um dos propósitos do livro, quando a gente for ler mais tarde, né, quando a gente for falar dos propósitos do livro de Esther. Mas esse texto aqui, né, do capítulo 20, capítulo 9, versículo 20 até o versículo de número 32, vai falar da criação da festa do Purim. O que seria essa festa do Purim? Seria um festejo, né, do livramento que Deus deu ao povo ali através, né, usando a rainha Esther e o seu parente, né, ali Mardoqueu, se eu não me engano, Mardoqueu. Então, usando eles dois, Deus deu um livramento a todo o povo. E tanto Mardoqueu como Ruth, ou melhor dizendo, Esther, eles vão, né, criar, vão mandar aí um decreto, né, uma carta para todos os reis para a criação da festa do Purim, né? Purim, Pur, que é o plural de Pur, que significa lançar sorte. Foi exatamente isso que aconteceu quando o inimigo, né, dos filhos de Israel
Amã, ele lançou sorte para poder estabelecer o dia em que iria matar todos os judeus. E os seus planos foram frustrados. O plano de Amã foi frustrado pelo Deus Todo-Poderoso, porque Deus está no controle. Então, não, por isso, gente, olha, não importa, tem gente que tem medo de feitiçaria, gente que faz trabalho, faz oferenda, faz isso, faz aquilo outro. Meu irmão, Deus está no controle. Deus é que tem o poder de nos desviar de todo o mal. Então vamos continuar nos pés dele, orando e buscando a ele. E quando se nós estamos fazendo isso, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus dará o livramento. Deus dará o livramento. Então, gente, a festa de Purim, né, que é anualmente celebrada em Esdras, ou melhor dizendo, Esté capítulo 9, versículo 20, 32, é que está lá descrita a criação da festa do Purim. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth, ou seja, tem menos diálogo. O livro de Ruth tem mais diálogo. Já o livro de Esther, não, é um texto que é mais narrado, né? Tem mais narrações do que é mais do narrador que dos personagens. Os personagens não tem muita assim protagonismo de fala, de diálogos. Não existe diálogos, né? Nesse sentido. É claro que existe protagonista, porque Esther é protagonista, Mardoqueu é protagonista do livro e tudo, mas eles têm pouco diálogo. Não tem diálogo praticamente. É mais um narrador falando a respeito da história, dos fatos, né, que estavam acontecendo ali no livro de Esther. Muito bem, vamos para frente. Autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Primeira coisa que você precisa entender é que a autoria é desconhecida. Provavelmente um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato do autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Susã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro de Ruth, seja datado no século V a.C., por volta de 460 a.C. Então a autoria desconhecida, data aproximadamente entre 460, né, antes de Cristo ou 465 antes de Cristo. Logo após a morte, foi entre esses aproximadamente durante o século V a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez nenhuma expressão, né, não teve expressões originárias da Grécia ou dos gregos, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia, que foi exatamente o império que veio logo após o Império Persa. Alexandre o Grande, ele vai conquistar o Império Persa e vai aparecer a ele em meados de 330 a.C. Então, provavelmente, a data, né, seja bem antes disso, porque não tem menção de grego no livro de Esther. Ok? Ficou bem claro isso, a questão da data e autoria? Por que nós estudamos aqui a autoria é desconhecida e por que a data é no século V a.C., antes da subida, né, da derrocata, né, vamos dizer, derrocata aí do Império Persa para a Grécia. Foi antes disso, né? E aí nós temos os motivos que foram que nós acabamos de falar agora. Vamos agora para o nosso tópico de número 2, o contexto histórico. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico, né, do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia dos hebreus. Então, em 722 a.C., houve a queda do reino do norte sobre os assírios. Então, os assírios, em 722, leva embora e destrói o reino do norte. Então nós temos aí 2 Reis capítulo 17, verso 6, que diz o seguinte: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã,
e nas cidades dos medos. Então nós temos aí essa referência em que o rei da Síria tomou e levou cativo o reino do norte. Muito bem, Gilson, entendi perfeitamente. Então, bola para frente, vamos para frente. Então nós vimos que, primeiramente, o reino do norte foi levado cativo. E 100 anos depois, Judá, reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico. E isso aconteceu em 3 levas. 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Então Jeremias havia profetizado que esse cativeiro duraria aproximadamente 70 anos, né? E nós temos aí o cativeiro duraria aproximadamente 70 anos, Jeremias 25:11. E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. 70 anos. Essa foi a profecia de Jeremias, ok? Muito bem. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Então, para extirpar, né, a idolatria que havia contaminado toda a nação, nós temos aí esse texto bíblico aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui para poder ver direitinho a referência, do 16 até o 25. Então vamos aqui fazer essa leitura. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então o contaminaram com os seus caminhos e com suas ações, como a mundice de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra. E os seus ídolos como que contaminaram. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações por onde foste. Eu santificarei o meu nome. Olha, acho interessante. Tem um livro, não sei se eu não me engano, não sei se é um livro do John Piper, que ele vai falar que Deus, quando ele realiza seus propósitos, é para a santificação do seu nome, não é particularmente por causa de nós. Deus, ele tem aquele texto bíblico que diz assim, ó: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Mas ele não permanece fiel porque somos infiéis, né? Não, mas Deus, ele permanece fiel, mesmo nós sendo infiéis, por causa do seu nome, porque o grande propósito de Deus, vai verificar isso se você fizer uma leitura e um estudo, né, sistemático disso. Você vai entender que Deus, quando ele preserva o povo, ele preserva para santificar o seu nome. Ele preserva para poder ser glorificar, para glorificar o seu nome e não para glorificar o povo. Nós fazemos apenas parte do propósito de Deus, mas o propósito maior de Deus é glorificar o seu nome. A gente precisa entender isso. A gente entende muito bem por que Deus, quando a gente entende isso, né? A gente entende muito bem por que Deus, ele levou cativo, deixou o povo ser destruído, por que Deus fez o povo retornar, por que Deus purificou o povo. Tudo isso para quê? Glorificar os seus propósitos e o seu plano, que era trazer o Cristo e glorificar o seu santo nome sobre a terra, né? Então esse é o propósito de Deus.
né? Versículo 22. E eu santificarei o meu nome, o grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Deus, o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Tá vendo? E vos tornarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos líderes vos purificarei. Tá aí. Deus vai purificar o povo para quê? Para a glorificação do seu nome, para a santificação do seu grande nome. Muito bem, Deus abomina, gente, todo pensamento e comportamento idolátricos. Então, Deus abomina todo pensamento e comportamento idolátrico. Nós temos aqui Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 25, né? Diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível e semelhança de imagem de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundície, para desolar os seus próprios corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Tá vendo? Muito bem. Bola para frente. Vamos continuar. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus, porque Deus ele é poderoso. Então não podemos amar o mundo, nem o que há no mundo, porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? A soberba da vida, tudo vem do mundo e não do Pai, né? Nós não podemos amar as coisas do mundo, não podemos colocar as coisas do mundo em nosso coração no lugar de Deus. A soberania de Deus não encontra limites, ele age em qualquer época ou lugar para cumprir o seu propósito. Beleza? Agora vamos estudar o fim do exílio. Deixa eu beber só uma aguazinha. Vamos falar agora do fim do exílio. Ao mesmo tempo que julgava Judá por sua idolatria, Deus, o eterno, né, o nosso eterno juiz, o juiz de toda a terra, ele exercia o seu juízo sobre a Babilônia, né? Então Deus ele exerceu o seu juízo sobre a Babilônia, da mesma forma como Deus julgava o seu povo. Deus julgou também o povo que levou cativo, né? Os babilônios. Nós temos aí Jeremias capítulo 25, verso 12. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Tá vendo? Deus, no controle da história do mundo, né? Daniel mostra isso claramente. É por isso que eu não tenho medo de nada. Eu ficar desesperado porque a política A tá assim, político B não adora Deus. Irmão, então ficar tranquilos e colocar tudo nas mãos de Deus, porque Deus sabe conduzir a história. Não é você que vai conduzir a história, não é a igreja que vai conduzir a história. É Deus que vai conduzir a história da humanidade, tá? Então vamos lá. Antes, Deus já havia julgado a Síria, como Deus profetizou em Naum, né? Deus não tem o inocente, o culpado por inocente. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de seu reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno dos judeus.
Nós temos aí Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então Deus usa Ciro, olha que lindo, né? Esse texto, para poder edificar, fazer o povo retornar, né, para a sua terra. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orado fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados de toda a nação. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus a nosso favor. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores de Deus. Eu vou mostrar esse texto, eu acho muito bonito, acho interessante, que nós temos que orar, inclusive, pelos governantes que não agem conforme os valores de Deus. Você entendeu isso? A Bíblia ensina assim, tá? Se você ler a Bíblia, você sabe. A Bíblia ensina que nós devemos orar, inclusive, pelos governantes que não agem conforme os valores de Deus. Então, nós temos aí 1 Timóteo 2, 1 a 4, que diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e oração de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então não existe esse negócio de você pensa assim, vai para o inferno, você pensa assado, vai para o inferno. Negativo. A gente tem um objetivo, nós temos a ordem dada por Deus para que todos os homens venham se salvar. E a gente tem, como igreja, que pregar o evangelho para que todos se salvem. Né? E a gente tem que orar e desejar e orar por aqueles que exercem autoridade, independentemente de que ele seja ou não um alinhado meu. Você tem que entender isso, né? Quem lê a Bíblia entende, né? Quem lê a Bíblia entende. Vamos para o último ponto aqui do tópico 2, o contexto histórico. Nós vimos que o povo foi levado cativo, nós vimos que o povo retornou do cativeiro, né, com o rei Ciro, e o rei persa. Então agora nós vamos ver o pós-exílio, que é exatamente nesse pós-exílio que se encontra o livro de Esther. O povo já vem retornando ali, o livro de Esther vem exatamente nesse período do retorno do povo para Jerusalém, do povo do cativeiro para Jerusalém. Então Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiram pelo que lhes parecia mais cômodo: permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo liderado por Zorobabel. E no segundo ano do reinado de Ciro, 538 a.C. Esse período da história é narrado no capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras. Entre os capítulos 6 e 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. Exatamente na segunda metade desses 60 anos que se dá os acontecimentos, né, os fatos que estão ali registrados no livro de Esther. Então, se a gente for querer estudar
o livro de Esther, a gente precisa também estudar, né, o contexto histórico, né? A gente precisa estudar também o livro de Esdras, porque foi exatamente nesse período, né, esse período aí entre o capítulo 6 e 7, né, que teve um intervalo de aproximadamente 60 anos, que na segunda metade de 60 que aconteceu a história, os fatos que estão registrados no livro de Esther, que aconteceu aí mais ou menos, né, aproximadamente entre os anos 483 a 473 antes de Cristo. Muito bem. E aí nós vimos aí todo o contexto histórico, né? O povo levado cativo, a gente tem que entender isso, o povo retornando para a terra e o pós-exílio. Beleza? Para a gente poder entender em que momento histórico foi escrito o livro de Esther e em que momento histórico aconteceu os fatos, né, do livro de Esther. Vamos agora para o nosso último ponto, propósito e mensagem. A providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob o domínio do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto da liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. É mais ou menos parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o sobrinho, né, o Ló. Né? Ló, o sobrinho de Abraão, né? Ele olhou para as campinas do Jordão e disse: eu vou para lá, que lá vai ter pasto para o meu gado, lá vai ser bom. E aquilo que parecia ser bom foi destruição para ele. Por quê? Porque não andava segundo os propósitos de Deus. Mas o interessante é que Deus no final livra Ló, melhor dizendo. Livra Ló com a sua família, embora a sua esposa tenha ficado pelo caminho. Mas Deus foi lá para livrar ele. Do mesmo jeito aconteceu aqui. O povo escolheu ficar, né? O Ciro já tinha decretado para que o povo retornasse para sua cidade, para Jerusalém, edificasse uma casa para o Senhor. Mas eles preferiram ficar lá, confiar no governo humano. E aí passaram por todo esse perrengue. E aí um dos propósitos que a gente tem que estudar é: nós devemos confiar na providência divina e não em homens. Né? É isso que nós devemos fazer. Muito bem. Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Susã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Está aí em Esther capítulo 3. Vou aqui só colocar, não vou ler, né? Até para deixar... eu vou deixar aqui um pouquinho na tela para que você veja Esther capítulo 3, versos 7 a 15. Não vou fazer essa leitura, mas está aqui, né, toda a estratagema de Amã para poder destruir o povo de Deus. Certo? Mas aí o que foi que aconteceu? A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Então, esse é um outro propósito, né? É fazer com que a gente venha entender que o propósito de Deus é muito melhor e é melhor do que confiar em homens. A festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Já tinha colocado aqui o versículo, né? E
se você quiser ler, é importante, né, porque faz parte do propósito, é Esdras, ou Esther, melhor dizendo, capítulo 9, verso 20 a 28. Purim é o plural da palavra por, lançar sorte. Conforme Esther 3,7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Por isso que eu falei para vocês que se tem uma coisa que a gente aprende aqui no livro de Esther, é sobre a providência, a soberania divina, né, guardando o seu povo, conduzindo o seu povo, abençoando o seu povo, livrando o seu povo. Né? E Deus ele é maravilhoso, né? E nos ensina a confiar nele. Confie nele porque ele está guardando a nossa vida. Seja qual seja os problemas que o mundo esteja enfrentando nesse momento, tá? Então o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar nas suas estruturas. Todo o reino deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, gente, se nós temos que confiar em alguém, esse alguém é em Deus, né? Foi isso que nós estudamos aqui nessa lição. Estudamos agora que Deus ele providencia, né, livramentos, mesmo que a gente erre, escolha errado, mas Deus ele está conduzindo o seu povo, abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo, e ele vai continuar fazendo isso. Nós precisamos apenas confiar no Senhor e ouvir a sua voz, tá? Então, que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, lição de número 7. Essa é uma lição maravilhosa, mais uma vez, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.